Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de mais um discípulo de Viktor Frankl, apaixonado pela logoterapia, considerado um dos maiores estudiosos e divulgadores do pensamento do Dr. Viktor Frankl. Estou falando nada menos do que de Eugênio Fisotti, no livro A Conquista da Liberdade Proposta da Logoterapia de Viktor Frankl, esse livro. Falando do autor, a gente pode trazer o seguinte: eu sempre gosto de conhecer o autor e um pouco da história e do perfil dele. Eugênio Fisotti era um padre, o nome dele é salesiano Eugênio Fisotti. Ele nasceu em 1º de julho de 1946 em Caserta, Itália. Faleceu em 25 de junho de 2018 em Salerno, também na Itália. Professor de psicologia e filosofia. Foi uma grande perda para a psicologia, para a filosofia e para a logoterapia. Um grande homem, um grande ser humano que nos deixou um legado. Bom, Eugênio, o autor do livro, foi um diretor do Instituto de Psicologia, a UPS, de 1994 a 2001, foi decano da Faculdade de Ciências da Educação, estudou teologia em Viena, e aqui tem um detalhe que é bem interessante. Quando ele foi para lá, até por intermédio do seu sacerdócio, ele foi fazer teologia e lá frequentou os cursos do professor Viktor Frankl, na terceira escola vienense de psicoterapia, conhecida como logoterapia e análise existencial. Autor prolífico de livros e contribuições acadêmicas, sobretudo no âmbito da logoterapia e da transposição do pensamento de Viktor Frankl. Presidente honorário da ALAF, Associação de Logoterapia e Análise Existencial, diretor científico da Ricerca de Senso, revista da associação, e sócio honorário da Sociedade Médica Austríaca de Psicoterapia. Olha só, que privilégio poder também ter lido a sua obra, estudado e estar aqui compartilhando com vocês. Uma obra que com certeza eu indico porque é a que me ajuda em grande compreensão nessa imersão da vida e obra de Viktor Frankl. Bom, pelas pesquisas que eu fiz, Eugênio Fisotti ele lançou seu primeiro livro em 1980. Lá eu deveria ter 5 anos. O primeiro livro chamava-se em italiano Angústia e Personalità. Acredito que seja Angústia e Personalidade. Em 2015, pelas pesquisas que eu fiz também, o último livro que ele lançou, que foi Viktor Frankl, Padre della Logoterapia e Analisi Esistenziale, o pai da logoterapia e análise existencial. Ele publicou cerca de 39 livros. Eu tive o privilégio de até o momento só ter esse. Até pesquisei em outros, mas eu vi um só, não recordo o nome agora, que seria uma outra tradução, mas não consegui encontrar outra tradução. A maioria é em italiano, E aí esse trabalho, esse canal é que especialistas de logoterapia vejam o que eu estou falando e possam nos direcionar, se tem outras obras e traduções, se não tem, e vai que alguém que está ouvindo percebe e trabalha nas traduções. Enfim, é um livro muito rico, Ele fala de vários temas, ele aborda muita coisa da logoterapia, até porque se trata de um grande estudioso e divulgador da logoterapia, não poderia ser diferente. Ele fala do ser humano, Viktor Frankl. Ele tem uma reflexão que é muito interessante, que ele diz que da cidade de Freud, mas não do tempo de Freud. Traz também a frustração existencial, traz a reflexão da estátua da liberdade e da estátua da responsabilidade, que a gente comentou no primeiro vídeo. Ele traz também
da neurose do desemprego e da neurose do domingo, né? Ele traz muita coisa. É um livro muito interessante e muito rico e cheio de conteúdo, para que a gente realmente consiga adquirir conhecimento e conteúdo dentro dessa imersão. E aí vale a pena trazer aqui, e estudando esse livro, né, aí a gente fala de vazio existencial, de frustração existencial, e as pessoas ficam se perguntando, tá, mas do que eles estão falando? Então eu fui atrás de um trabalho de um artigo, né, de especialização em logoterapia da Sobral, Sociedade Brasileira de Logoterapia. E esse trabalho ele teve a orientação da professora Marta Iglesia. Ela é muito famosa, é uma professora, ela tem seus 80 e alguma coisa, em plena atividade. Ela ainda dá aula de especialização em pós de logoterapia na Sobral, em São Paulo. Todos os sábados, acredito, um sábado por mês. Ela vem da Argentina, porque mora lá, e faz aqui. Um pouquinho da Marta Iglesia, ela é graduada em Psicologia e Filosofia, professora na Universidade da Argentina, mestra em Logoterapia, professora na Sobral, em São Paulo, especialização em Logoterapia, e mentora honorária da Sobral e discípula de Viktor Frankl. Quem conhece um pouco de logoterapia, com certeza já se ouviu falar em Marta Iglesia. Pena que, pelas pesquisas que eu fiz, ela não tem livros, né? Ela não publicou nenhum livro, mas, né? Com todo respeito, a doutora Marta Iglesia é um dinossauro da logoterapia. Eu queria ter o privilégio de um dia poder conhecê-la. Enfim. E aí, nesse artigo, ele traz um conceito de vazio existencial. E eu queria tomar a liberdade de passar para vocês esse resumo. Frankl afirma que o homem, no seu processo de evolução, foi necessitando cada vez mais de fazer opções à medida que foi perdendo seus instintos básicos de sobrevivência. Ainda o ser humano sofreu uma outra perda, que é a perda das tradições. A consequência disso é que nenhuma tradição o ensina o que deve fazer. E aparentemente, às vezes, nem ele mesmo sabe o que deseja fazer. Então, ele faz o que os outros fazem, ou faz o que os outros querem que ele faça. No primeiro caso, é o conformismo, e no segundo, é o totalitarismo. Segundo Frankl, não são apenas esses os efeitos do vazio existencial. As neuroses do homem não são apenas do fundo psicológico, mas aparece também uma outra categoria de neuroses, e são as neuroses noogênicas, de fundo existencial, que são também muito sérias, visto que nos dias de hoje não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a esta convicção que nada tem sentido na vida. Olha só, que atual que é isso, né? Nos dias de hoje, problemas tão difundidos como a depressão, a agressão e a drogadição têm no fundo o vazio existencial subjacente a eles. Frankl ainda afirma que existem diversas máscaras e disfarces dessa neurose, que nada mais é do que uma compensação da vontade de poder, incluindo a vontade de dinheiro. Em outros casos, há uma hipersexualidade ou a vontade de compensação sexual. Neste, a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Entre as neuroses noogênicas está o desemprego, que com o avanço da tecnologia e a robotização e a informatização vem crescendo nas últimas décadas em todo o mundo, e com o aumento do desemprego há também o aumento do número de neuróticos desempregados. Viktor Frankl foi o primeiro a descobrir que o desempregado sente-se um inútil e por isso considera a sua vida como carente de sentido. Nessa circunstância em que o desempregado acha que sua vida não tem mais sentido,
vem uma espécie de apatia e a depressão. Nas neuroses coletivas de desemprego ou dominical, são expressões que o próprio Frank usou para explicar como estas neuroses podem representar as neuroses noogênicas. Isso significa que os sintomas são manifestações que caracterizam e estão presentes nestas neuroses. Para Frankl, no ético é tudo que pertence ao tema dos valores, porque o ser humano busca realizá-los. Os valores espirituais não podem ser os mesmos que os valores biológicos, de se alimentar, por exemplo. Aí ele traz aqui um gráfico o artigo de efeitos do vazio existencial. Ele faz um gráfico, imagine um gráfico, como um organograma. Em cima eu tenho vazio existencial. Do lado eu tenho carência dos instintos e do outro, perda das tradições. No meio eu tenho vazio existencial. Nas outras extremidades eu tenho conformismo, faz o que os outros fazem. Totalitarismo, faz o que os outros mandam fazer. E aí, embaixo, a neurose, as neuroses noogênicas, que são a depressão, a agressão, a drogadição, alterações do humor, insônia e outras. Esse assunto, ele é muito interessante, esse material é incrível, né? Como eu disse a vocês, eu tenho todo um aparato de leitura e estudo, né? E vou citar todos. Nada aqui é meu. Tudo é drogoterapia, os autores, os doutores, Viktor Frankl, agora Martin Glasser. E esse assunto, vocês já podem ter percebido que ficou um pouco familiar, porque já traz do contexto de 2 livros que eu já trouxe aqui nos vídeos, porque, como eu disse, a obra do Viktor Frankl é muito extensa, mas uma vem completando a outra. Às vezes, na leitura, a gente acha até meio repetitivo, mas para mim é muito bom porque você faz uma releitura. Em uma próxima leitura, você não precisa voltar. Você já vai encaixando as compreensões, as reflexões, elas não se repetem, na verdade. Eu acredito e vejo assim que elas acrescentam e dão mais propriedade, porque as reflexões são em cima do que? Do pensamento e visão de Viktor Frankl. E os autores são todos fiéis à visão do Dr. Viktor Frankl. Então, para que eles se balizem, vão se balizar onde? Nos pensamentos e reflexões. Tudo saindo de dentro da teoria de Viktor Frankl. Isso é incrível. Então, a minha dica de hoje é que possamos ver e pesquisar mais sobre o nosso querido e amado e nunca esquecido Eugênio Fisotti, e que buscamos esse livro e os outros dele, o que a gente achar, e vamos fomentar isso. Porque se criarmos uma demanda, com certeza irão aparecer novas traduções. E vamos acompanhar, né, esse grande autor e prestar homenagem. De que maneira? Estudando o material dele, porque ele foi considerado um dos grandes, um dos maiores estudiosos e divulgadores do pensamento de Viktor Frankl. Que possamos imergir na vida e obra de Viktor Frankl. Até o próximo.